Boa noite, amados e amadas do Senhor. Quero estar assim, dando início, né, mais uma vez ao nosso estudo do livro de Provérbios. Hoje vamos estar fazendo a meditação do capítulo 5 e em que a palavra de Deus, queridos, diz assim: advertência contra a lascívia. Filho meu, atende à minha sabedoria. A minha inteligência inclina os ouvidos, para que conserves a discrição e os teus lábios guardem o conhecimento, porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas o fim dela é amargoso como o absinto, agudo como a espada de dois gumes. Os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem-na ao inferno. Ela não pondera a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não o sabe. Agora, pois, filho, dai-me ouvidos e não desvie das palavras da minha boca. Afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da sua casa, para que não deis a outrem a tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que dos teus bens não se fartem os estranhos e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia, e gemas no fim de tua vida, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo, e digas: como aborreci o ensino, e desprezou o meu coração a disciplina, e não escutei a voz dos que me ensinavam, nem a meus mestres inclinei os ouvidos, quase que me achei em todo o mal que sucedeu no meio da assembleia e da congregação. Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas praças os ribeiros de águas sejam para ti somente e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial, alegra-te com a mulher da tua mocidade. Coça de amores e gazela graciosa, saciem-te os seus seios em todo o teu tempo e embriaga-te sempre com as suas carícias. Porque, filho meu, andarias cego pela estranha e abraçarias o peito de outra? Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina e pela sua muita loucura, perdido, cambaleia. Querido, aqui no capítulo 5, o estudo desse texto de hoje, a palavra de Deus, ela é bem clara a nos ensinar. Esse texto, amados, ela retrata a respeito de conselhos de um pai para com seus filhos, né? A respeito de seu comportamento com as mulheres e da necessidade desse filho de realizar boas escolhas. Não se relacione com mulheres adúlteras, mas sim se relacionar com sua esposa e ter nela a sua satisfação. Então, dessa forma, este capítulo aqui, ele traz belas exortações à fidelidade e bem como as bênçãos da fidelidade conjugal, né? Todas as nossas escolhas, queridos, geram consequências. Então, temos que pensar que estamos escolhendo
né, para compartilhar nossa vida. Então, quem você está escolhendo para viver hoje na sua vida? Seja você marido, seja você namorado, ou seja você ainda noivo, né? A palavra de Deus aqui, queridos, ela nos ensina a que nós devemos escolher o caminho certo, não o caminho que leve à perdição. Escolha o caminho certo para que você tome decisões certas e se afaste da mulher adúltera, da mulher pecaminosa, da mulher que te atrai para o mal, que te puxa para o mal, para as coisas erradas. E assim, se vocês pararem para pensar, qual exemplo, esse texto me faz entender qual o exemplo que vocês estão dando dentro do seu lar. Seja lá marido, como eu falei, seja você namorado, seja você noivo ou noiva, traga para seu lar, traga para sua vida aquela boa escolha em que você vai viver de conformidade com a palavra de Deus, andando em retidão, escolhendo o caminho certo de viver, longe dessa vida de pecaminosidade, porque vocês estão, se você, marido, esposa, tem seus filhos, quais exemplos vocês estão dando para ele? Então, vocês têm um livre-arbítrio para escolher hoje o que é que vocês têm ensinado dentro do seu lar. Então, esse texto ele fala muito da mulher adúltera, né? Então, escolha viver uma vida de integridade, uma vida mais santa, uma vida mais amorosa. Não queira para você viver uma vida imoral, uma vida sem caráter, uma vida leviana. Não, amados. Se livre dessa vida, desse caminho pecaminoso. Então, o texto aqui, ainda dando mais continuidade aqui, diz assim, o capítulo 5, verso 4, diz assim, mas o fim dela é amargoso como absinto. Aqui diz na palavra assim, que absinto é uma planta mencionada na Bíblia para simbolizar coisas prejudiciais e amargas. Olhe como a palavra fala até do absinto daqui, da palavra de Deus no estudo, em que são plantas amargas, né? Então, o caminho dessa mulher adúltera, aos olhos do ser humano, o viver na vida pecaminosa, seja lá com a mulher adúltera, no começo pode trazer aquela sensação de coisas boas, trazer coisas assim que satisfaça a alma por alguns momentos, mas o fim é um sabor amargo, é uma consequência amarga, né? Então vamos atentarmos para isso, queridos. A palavra de Deus está aqui para nos ensinar, nos exortar para o nosso bem. O pai aqui, ele exorta esse filho, essa filha, a sair desse caminho pecaminoso e ter uma vida de escolha, né? De uma vida de santificação. E ter esse livre-arbítrio de você levar para dentro do seu lar o ensino, né? As escolhas certas, o compartilhar com seus familiares, com seus filhos, a forma correta de viver a vida. Aqui o significado da raiz do tempo que não aparece aqui nas escrituras é maldição. Então, a vida adúltera, ela só traz maldição. Aqui também continua dizendo, as plantas da mulher adúltera pode parecer doces, mas na verdade elas são uma maldição amarga, né? Então tem consequências.
Aqui o do verso 7 ao 14, eu vou estar lendo para vocês, que diz assim: Agora, pois, filho, dai-me ouvidos e não te desvie das palavras da minha boca. Afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da sua casa, para que não deis a outro a tua honra, nem os teus anos a cruéis. Dê honra à tua esposa, dê honra à tua casa. Não dê essa honra a outros que não mereça, né? A palavra de Deus aqui ensina bem claro a gente isso, para que dos teus bens não se fartem os estranhos, mas que dos seus bens se fartem os dentro da sua casa, do seu lar. Aqui ainda continua dizendo aqui no estudo, o pai mestre incita o seu filho a não se desviar de suas palavras, mas se afastar da mulher adúltera. O filho deve resistir às tentações da adúltera pela força da soberania, segundo a qual um homem não deve sequer se aproximar da casa desse tipo de mulher. Aquele que não se mantém afastado da adúltera perde suas forças, perde a sua saúde e acaba miserável e arruinado. Contraste com as bênçãos em Provérbios. E aqui diz, e compare as bênçãos da obediência e das maldição. Aqui em Provérbios tem uma passagem que fala que nós devemos comparar a bênção e a maldição. Escolha a bênção, escolha a obediência, né? Porque a desobediência, que continua dizendo o texto, apresenta duas formas de resistir à adúltera. Aqui diz mais: não se aproxime de sua casa, se afaste dessa mulher, se afaste desse homem, né, que não traz para você nenhum benefício. Você casado, você comprometido, seja fiel à tua mulher. Aqui tem um versículo que diz aqui fala assim, ó: bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Seja você saciado, homem, seja você saciado, mulher, de dentro da sua própria casa, sua própria esposa, do seu próprio esposo, para que vocês venham ser saciados por esta água, né? Por esta corrente de águas vivas. Derramar-se-ia por fora as tuas fontes, e pelas praças do ribeiro das águas, não queira derramar dessa fonte dentro da sua casa, né? As riquezas, as honras, né? Seja para ti somente e não para as estranhas, para os estranhos. E seja bendito o teu manancial. Continuando aqui o estudo, diz o conceito divino do sexo no casamento. O autor traça um paralelo muito bonito entre o ato de saciar a sede bebendo água fresca e a satisfação da sede sexual do casal por meio da intimidade sexual prazerosa experimentada regularmente num próprio casamento. Alegre-se com a mulher da tua mocidade. Quem é a mulher da tua mocidade que a palavra diz aqui? Aquela que você vem desde lá da época do seu namoro, da amizade. Então, se alegre com essa mulher na qual você se comprometeu, né, em se casar. Então a Bíblia diz: alegre com essa mulher, com esse homem da sua mocidade. Indica que o relacionamento sexual deve proporcionar grande prazer ao cônjuge. A esposa é descrita como uma mulher carinhosa, charmosa, amorosa, que satisfaz o seu marido. Deus vê o sexo no casamento como uma relação erótica empolgante, inebriante, que reflete amor profundo. Esse tipo de relacionamento é o modo mais eficaz
de evitar a infidelidade. Então, amados, eu deixo aqui esse estudo. Eu encerro aqui esse estudo nessa palavra hoje, né, de Provérbios capítulo 5, e que vocês possam estar refletindo e absorvendo mais essa palavra. Quem tiver assim mais curiosidade em estudar a palavra de Deus, em se aprofundar nesse assunto, leia mais, né, sobre tudo que existe dentro de um casamento, como ter uma vida moral no casamento, como se livrar da imoralidade sexual, como se livrar de caminhos errados, como se livrar da mulher adúltera, como se livrar do homem adúltero. E então aqui eu deixo essa mensagem dizendo a você, amigo, amiga, irmãos e irmãs em Cristo, que vocês tenham essa ótima escolha na vida de vocês. Amém, amados? Deus abençoe a nós todos e uma boa noite.